Hoje nós vamos estudar, então, simplesmente isso, teontologia. Nós vamos aprender sobre o ser de Deus. Tá? Nós vamos aprender sobre isso. Eu peço para que alguém abra para mim Romanos 11, 33 a 36. Vamos ler esse texto. Tá, página 64 de vocês no livro, já começa a falar sobre o ser de Deus. Mas eu quero ler esse texto de Romanos 11, 33 a 36. Por favor, alguém pegue o microfone e nos faça essa leitura. Pode ler. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Esse texto eu escolhi por quê? Porque Paulo, ele antes de pronunciar essa nota de louvor, ele havia se debruçado ali para tratar desde o capítulo 8 até o capítulo 11 sobre a eleição, sobre a vontade soberana de Deus na escolha dos homens. E depois de abordar tudo isso, Paulo chega, depois de abordar essas profundidades de doutrina, Paulo chega e pronuncia essa nota de louvor. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. É profundo esse conhecimento de Deus. Só que é um conhecimento insondável. Quão insondáveis são seus juízos? Nós não conhecemos os juízos de Deus. Nós não conhecemos sequer a vontade de Deus. Inescrutáveis são os seus caminhos. Nós não sabemos os caminhos do Senhor. Quem que conhece a mente do Senhor? Nós vamos estudar sobre Deus, mas nós não vamos estudar o ser de Deus. Nós não vamos fazer como na biologia, abrir um animal e olhar. Deus, nós não temos condições de trabalhá-lo assim. Em muitos aspectos, Deus é insondável. Nós não temos condições de conhecer todos os aspectos de Deus. E Paulo está falando isso nesse louvor. Quem que foi seu conselheiro? Quem que deu algum conselho para Deus? Senhor, faz isso que é melhor. Deus não tem conselheiro. Porque a sua vontade é soberana, boa e perfeita. Quem primeiro deu algo a ele para que ele recompensasse? Ninguém fez nada. Ele faz o que quer conforme a sua vontade. Por quê? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja toda a glória para todo sempre. Amém. Quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, de repente ele chega e diz o seguinte: eu sou o principal dos pecadores. Aí a gente pensa, você não me conhece. Se você conhecesse os irmãos da Batista Reformada do Japão, você jamais diria que você é o principal. Mas por que Paulo chegou a essa conclusão? Paulo chegou a essa conclusão porque ele teve uma revelação de Deus, a qual um pouco ele nos expôs. Ele teve uma proximidade de Deus tão grande que quando você está olhando uma estátua de longe, a estátua parece desse tamanho para você. Mas quanto mais próximo você chega disso, mais você percebe que você é que está pequenininho, que você que é o nada. Então, se o nosso olhar para Deus é um olhar distante, quando você olha para um avião no céu, você pega ele com o dedinho, né? Cabe aqui. Mas quando você se aproxima desse avião, você fala: eu sou um nada, eu sou pequeno. Então, quanto mais nós nos aproximarmos da doutrina de Deus, isso vai revelar o quão pequeno você é, o quão nada você é, que vai quebrar com a teologia do quero que valorize. Depois a gente vai cantar isso. Então nós vamos estudar a respeito do ser de Deus. E não é fácil estudar a respeito do ser de Deus, porque muitas coisas estão na categoria de mistério. A Bíblia não é uma biografia de Deus. Deus não se preocupou em falar a respeito de si simplesmente na Bíblia. A Bíblia é a apresentação da obra redentora do Filho. Então o Pai vai estar presente, tudo, mas ele não traça detalhes a respeito de si mesmo. A Bíblia não se preocupa em provar que Deus existe. A Bíblia em nenhum momento fala: é o seguinte, vamos começar aqui Gênesis 1, no princípio, antes de tudo isso aqui, eu vou falar de mim, eu, Deus. Não, a Bíblia já começa partindo do pressuposto que existe um Deus. Como é que começa?
No princípio criou Deus. Já começa afirmando que existe um Deus e esse Deus criou. A Bíblia não prova a existência de Deus. Não é a intenção dela. Então há muitos elementos a respeito do Pai que nós não vamos saber. Nós não vamos conhecer. E na eternidade também nós não vamos conhecer tudo. O que Jesus disse em João 17,3, se eu não me engano? A vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus, e a Teu Filho Jesus, a quem enviaste. A vida eterna é conhecer a Deus. Então, mesmo na eternidade, nós passaremos toda a eternidade conhecendo a Deus, porque essa é a vida eterna. Então, nós estamos tratando de um assunto da qual nós não temos condições de abordar todos os assuntos ou responder a todas as suas dúvidas, nem tampouco as minhas dúvidas. Então, nós estamos diante de uma matéria, diante da apresentação de um Deus Santo. E estudar essa matéria tem que fazer você ser mais humilde. Se você acha que você é alguma coisa, que Deus precisa de você, nós vamos aproximar você do avião. E você vai ver quão pequeno você é. Por que nós devemos estudar teologia? Qual é a razão de nós estudarmos a teologia sistemática? Nós precisamos estudar teologia por uma razão. Calvino disse o seguinte: quase toda a suma da nossa sabedoria, que deve ser considerada a sabedoria verdadeira e sólida, compõe-se de duas partes. Quais são as duas partes? Conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. O resumo de toda a sabedoria, você quer ser alguém sábio? O resumo de toda a sabedoria consiste em você conhecer a Deus e conhecer você mesmo. Quando você conhecer a Deus e a você mesmo, você será sábio nas suas atitudes, você será sábio nas suas ações. Tá? Você não se achará melhor do que ninguém, né? Você prestará a Deus o culto devido, porque você conhece Ele. Você conhece o Deus das Escrituras. Tá? Você jamais chegaria, se você realmente se conhece e conhece o Deus das Escrituras, você jamais chegaria a Deus: eu determino a cura do Paulão. Você jamais faria, jamais usaria esse tipo de linguajar, porque você sabe que Ele é Deus e você não. Porque você conhece a si mesmo e você conhece Ele. Por que estudar teologia? Por causa do nosso coração idólatra. Nós, por natureza, somos idólatras. Todos vocês são idólatras. Não pense que só o católico é idólatra. Vocês criam deuses nos corações de vocês. Assim como eu. É natural, como o próprio Calvino disse, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nós produzimos ídolos nos nossos corações. Aí nós olhamos para o católico e pensamos: ele é idólatra. Por quê? Ele se curva diante de uma imagem que foi criada por homens. E nós, que não conhecemos a teologia, que não conhecemos Deus, nós fazemos o quê? Apenas não produzimos em imagem, mas na nossa mente nós criamos um Deus, a nossa imagem, a nossa semelhança, que não é o Deus da Bíblia, e nós prestamos culto a esse Deus. Idolatria. Você só não fez uma estátua, mas você criou na sua mente um Deus, que não é o das Escrituras, e você domingo após domingo está no culto, prestando louvor a esse Deus que não é o das Escrituras, ou seja, é um outro Deus, portanto, idolatria. Conhecer o verdadeiro Deus faz com que você fuja da idolatria. Faz com que você não seja idólatra. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, agora o homem cria Deus à sua imagem e semelhança. Você cria o Deus que você quer na sua mente e você adora. E eu não tenho outro nome a dar: idolatria. Então, por causa do nosso coração que é idólatra, é importante conhecer a doutrina sobre Deus, porque vai nos limitar, vai frear o nosso coração idólatra. Pelo menos, a nossa idolatria será uma idolatria convicta de que estamos errados. Quando você adorar um Deus que não é o Deus das Escrituras, você sabe quem é o Deus das Escrituras. Então você faz isso por pura obstinação de seus pecados. E por que nós precisamos estudar o ser de Deus? Para a gente não fazer isso aí, ó. Criar uma caixa de teologia, que é os seus pressupostos, que você chegou na igreja com ele, chegou para a fé cristã, e agora você vai pegar Deus e quer encaixar ele dentro daquilo que você crê. É o contrário. Nossa teologia tem que se encaixar em Deus, e não Deus dentro da nossa teologia. Nós não vamos enfiar Deus dentro da nossa caixinha, e ele tem que caber ali.
A nossa teologia não deve limitar Deus. Deus que deve pôr limites à nossa teologia. Como é que a gente faz isso? Conhecendo o Deus das Escrituras. Conhecendo o Deus das Escrituras. A teologia vai apresentar a você o Deus das Escrituras. E você não vai ali empurrar ali, né? Carequinha até. Essas são as razões para que nós estudemos. Deve ter mais razões, é claro, mas algumas razões para que nós estudemos a doutrina de Deus, a teontologia. Eu acho que eu preciso dar mais alguma razão? Eu acho que está bom, né? Então vamos lá. A pergunta é, quem é Deus? Você está na fábrica, o japonês vê você lendo um livro preto, ele pergunta, que livro é esse? Você fala a Bíblia. Mas a Bíblia é o quê? A Bíblia fala de Deus. Mas quem é Deus? Você teria uma resposta a dar? O que você diria a respeito dessa pergunta? Aí, eu vou dar uma confissão de fé aqui, uma definição de uma confissão de fé. Lembre-se, teologia histórica em ação, que nos ajuda. A confissão de fé de Westminster deu uma definição interessante sobre Deus. E se você decorar isso aqui, e alguém perguntar quem é Deus, se você responder isso aqui, você está de parabéns. Vamos ver? Há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. E cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiramente remunerador dos que o buscam, e contudo justíssimo, terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado, e de igual modo não terá por inocente o culpado. Decorou? Está tudo decorado? Começa já afirmando que existe um único Deus. Começa já defendendo a crença monoteísta, que existe um único Deus. E esse Deus, como é que é esse Deus? Ele é um Deus vivo e verdadeiro. Ele é a verdade. Não é que nele está a verdade, ele é a verdade. Esse Deus, ele é infinito. Ou seja, não dá para medi-lo. Ele é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um ser perfeito. Ele é um espírito puríssimo. Importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito. A gente viu isso ontem, né? Ele é um espírito e um espírito puríssimo, um espírito puro. Ele é invisível, ou seja, não adianta você fazer uma estátua, ele não é aquilo. Ele não tem corpo, membros ou paixões, né? Ele não tem as mesmas paixões que nós temos, que nos limita em alguns aspectos. Deus é imutável, não há sombra de mudança em Deus. Ele é imenso, eterno, ou seja, não tem tempo. Como é que é o tempo de Deus? De eternidade a eternidade. Não dá para entender. Nós estamos acostumados a nascer e morrer. Todos nós tivemos um início. Tudo que você vê teve um início. A obra, a criação, tudo teve um início. Aí você olha para Deus, não teve um início. A única coisa que não teve início. Entra aqui? Não conseguimos entender isso. Porque espera-se que haja o início de tudo. Deus não tem. Ele é de eternidade a eternidade. Ele é incompreensível. O que é isso? Não vou falar agora, vou falar daqui a pouco sobre isso. Ele é onipotente, ele tem todo o poder, ele é onisciente, ele é santíssimo. Ele é completamente livre e absoluto. Deus não está preso a nada. Deus não depende da vontade de ninguém, ele depende propriamente da sua única vontade, que é boa, perfeita e agradável. Deus não está preso ao que você vai fazer. Deus não precisa que você faça alguma coisa para que ele responda. Deus não está sujeito a nós. Nós é que estamos sujeitos a ele. Fazendo tudo para a própria glória, segundo o conselho da sua própria vontade. Todas as ações do nosso Deus é segundo a sua própria vontade. Ele faz tudo para a sua própria glória, mesmo que não entendamos,
mas ele faz para a sua própria glória. Ele faz por quê? Porque é a sua vontade que governa todas as coisas. A sua vontade, ela é reta e ela não muda, ela é imutável. Esse Deus, agora alguns atributos que a gente gosta: amor, ele é gracioso, ele tem misericórdia, ele tem paciência, ele é bondoso, ele é verdadeiro e ele remunera, né? Ele galardoa aqueles que buscam. Contudo, não se esqueçam que há outros atributos nesse Deus que nós servimos. Ele é justíssimo e terrível em seus juízos. Ele odeia todo o pecado e, de igual modo, não terá por inocente aquele que comete pecado. Aquela historinha de que Deus ama o pecador e odeia o pecado, esquece isso aí. Isso é invenção nova. Tá? A Bíblia não mostra essa realidade. A Bíblia mostra em alguns textos, que eu posso até mostrar depois, que Deus, ele odeia o pecador. No inferno, Deus vai punir os pecadores. Deus não vai punir o pecado. São pecadores. E essa definição mostra isso. Eu posso tocar nisso depois, caso alguém queira ver os textos bíblicos. Vamos lá, sobre a existência de Deus.